Queridos, queridas, irmãos e irmãs, muita gente estava esperando por esse momento em que eu vou dar uma aula aqui sobre departamento. E o primeiro departamento é o departamento infantil, tá certo? Então, se você é aí uma professora ou professor do departamento infantil, esta aula pode e deve lhe incentivar, né? Deve te ajudar bastante. Como o conteúdo é seu e é você quem está pagando, fica a seu critério se você acha que deve compartilhar esta aula ou não. Por mim, tudo bem. Quanto mais pessoas ficarem sabendo deste conteúdo, muito, mas muito melhor. Lhe digo por antecedência que esta aula é pesada, tá certo? Eu vou tratar aqui de alguns assuntos espirituais, então aconselho-te que leia e ore e leia bastante, tá certo? Porque eu tenho absoluta certeza de que estamos entrando num território 100% espiritual, em que sempre tem algumas retaliações, mas graças a Deus que maior e mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, certo? Dito isto, abra aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Não vou ler todo o conteúdo, tá certo? Não vou ler todo o conteúdo. Vou ler apenas uma parte em que deverá ser tratada nesta aula aqui. E a primeira parte desta aula eu quero tratar sobre como combater a maldição hereditária na vida das crianças, né? O primeiro ponto é saber de onde surgem, né? Quais são as influências. E Atos dos Apóstolos 19, nos versículos 34 a seguir, nos dá um pouco do norte de como o demônio ele trabalha, né? O inimigo ele trabalha. E esta passagem em que o apóstolo Paulo está em Éfeso, ele está fazendo a obra de Deus em Éfeso e chama alguns para conversar, e de repente ele se encontra no templo da deusa Diana e ele precisa falar sobre Jesus. Vejamos, versículo 34 de Atos 19. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, né? Não estão cometendo um sacrilégio, não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há proconsoles que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este ajuntamento. Em outra tradução aí vai ter outro tumulto, né? Então veja, versículo número 27.
26, 27. Veja, acompanha aí. E bem vedes e ouvis que não há só, não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Veja como o inimigo pensa. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão, que é artifício, criar imagem, caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Veja bem, irmãos, por que eu parti deste ponto aqui? Porque os irmãos observam aqui o seguinte, que existe aqui uma idolatria. Idolatria esta que os homens estão a ponto de morrer por aquela idolatria, por aquela tradição, por assim dizer. Então observe que o apóstolo Paulo aqui está no mato sem cachorro, porque ele está precisando falar de Jesus, mas ele está num ambiente em que é tomado de idolatria. Agora veja bem, esta princesa Diana, esta Diana dos Efésios, que ela aparece naquele desenho animado lá do pessoal da Galáxia lá, do Lanterna Verde, aquele pessoal lá. Diana aparece ali, naqueles desenhos animados. Aquela Diana que aparece lá como a princesa dos Efésios é esta Diana aqui que você está vendo na sua tela agora. Tá vendo? Esta Diana, que é a princesa dos Efésios, ela era chamada de a deusa da fertilidade. Você vai ver aí na imagem, não dá para aproximar muita coisa, mas as imagens que eles faziam dela era isso aí. É uma mulher cheia de seios, com vários seios aqui. Tem um diadema na cabeça. O seu cabelo também reproduz. Os seus braços têm filhotes reproduzindo. Ao longo do seu corpo aqui você vai ver bodes, ovelhas, cervos. São vários tipos de animais aqui. Leões. Quer dizer, esta era a deusa da fertilidade, da prosperidade. E a deusa do parto. Quando as pessoas iam ter filhos, elas clamavam pela deusa Diana por causa das dores de parto. A Igreja Católica faz isso. Elas têm a Nossa Senhora do Bom Parto. E eles acreditam piamente de que Maria, a Senhora Aparecida, ela vai estar ali ajudando, no parto. E como o pessoal no mundo antigo, na Grécia e na Roma, acreditava, que esta Diana, esta princesa Diana, ou já na mitologia grega Artemis, Artemis, que também era filha de Zeus e que era também a deusa. Tanto ela era a deusa da procriação, da fertilidade, como também ela era a deusa da sexualidade. Veja como é que vai se rompendo, Então, veja só, a questão não é que é só uma imagem. A queixa do pessoal de Efésios, dos Efésios, é que
do jeito que Paulo ia pregando, eles iam perder também a prosperidade, você vê no versículo 25, e a deusa Diana ia cair no descrédito, quer dizer, já estava desmanchando toda aquela ideia de que deuses feitos por mãos humanas eram realmente deuses, mas que Paulo vinha mostrando para eles que aqueles deuses ali, na verdade, não eram deuses. Aquela imagem de fundição ali era só uma imagem, mas que os demônios se apropriam destas imagens para que possa influenciar a vida daqueles que estão servindo aqueles deuses. Se não, vejamos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Lembre-se, não é primeira Samuel, é primeiro, é macho. Samuel é macho, é um livro relacionado a um homem. Capítulo 5. Veja, a seguir, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer e a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, e puseram junto a Dagon. Veja, Dagon é um deus dos filisteus, que tem a cabeça de peixe, o corpo de escama de peixe, a cabeça de homem, melhor dizendo, a cabeça dele é um homem, mas o corpo dele é de peixe, é cheio de escamas. Você vai ver isso em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, 17, quando aparece a descrição de Golias como homem de grande estatura, que não é gigante nada, é homem de grande estatura. E ele aparece vestido, a sua couraça, a sua roupa que ele vem vestido, a couraça que abraça o seu peito, é descrito como escamas. Por quê? Porque o deus deles é o deus peixe, né? O deus Dagon, e Dagon guia eles, e eles, todas as vezes que eles vão fazer qualquer coisa, oferecem a Dagon. Então, os escudos dele tem o desenho do peixe, a couraça, o capacete, e ele vinha trazendo escamas. Tá entendendo? Vinha trazendo escamas no seu corpo. E Davi vê isso, e Davi derruba o infeliz, e para a glória de Deus tudo dá certo. Veja, não é só uma imagem, irmão. Se não, vejamos, se fosse só uma imagem, Deus não tinha por que derrubar a cabeça dele através da presença da arca ali. Veja o versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído, com o seu rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Veja, quando acordaram de manhã, Dagon estava caído com o rosto em terra. O pescoço de Dagon, o homem, ficou só o corpo do peixe lá. Deus separou a divindade. Veja, a presença da arca ali derrubou a cabeça de Dagon. O próprio Deus, né, representando ali pela palavra, que é as tábuas da lei, que está dentro da arca, o maná escondido, que é a dependência, a vara de Arão, estão todos ali. E aquilo ali, a presença de Deus ali, naquele ambiente, na arca, a arca não é a presença de Deus, mas representava alguns aspectos da glória de Deus, porque a arca representa o homem, né? A natureza caída, banhada de ouro, que é o Espírito Santo. Mas a simples presença desses elementos ali fez com que a cabeça de Dagon caísse por terra. E de madrugada eles fizeram de noite, de novo, né? Versículo 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon, e ambas as palmas das mãos cortadas sob o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Por que que Deus cortou a cabeça? A cabeça é o plano, é o projeto maligno que eles têm contra Israel. Deus cortou a cabeça. E por que que Deus corta as palmas das suas mãos? Que é a operação do milagre, a operação de maravilha vem através das mãos. Então Deus estava cortando ali o poder daquela divindade, Dagon, que nós sabemos hoje, pela revelação da Escritura, pela iluminação de Cristo, que são entidades satânicas que se apossam destas imagens de escultura e fundição feita pelos homens. Então Deus estava mostrando ali que Deus ia cortar a cabeça
daquele inimigo, daquela serpente, e a palma das suas mãos. Isto acontece quando Davi derruba Golias. Quando Davi derruba Golias, primeiro o que é que Davi faz? Corta a cabeça. E aí o homem está morto, as mãos não podem operar. Então Deus estava cortando, bloqueando, né? Versículo 5. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem todos, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon, pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Quer dizer, depois daquele dia, ninguém mais quis pisar no templo do Senhor. Por quê? Porque Deus corta a cabeça, né? E aí os cidadãos vão lá e refaz. Aí Deus vai cortar a cabeça e as mãos. Quem vai mexer agora com essa? Ninguém vai mexer. Então eles entenderam que a partir dali, o que é que aconteceu? Por tocar na arca, né? No versículo 6 diz que a mão do Senhor se agravou sobre o de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Então, o pessoal mandou a arca embora e o povo começou a adoecer e morrer. Enfim, estou mostrando para os irmãos que esta operação na deusa Diana aqui dos Efésios não é de hoje, não é de ontem. Isso aí já vinha acontecendo há muitos e muitos séculos atrás, né? Porque o demônio tem essas formas de trabalhar. Então preste bem atenção. Preste bem atenção nisto aqui. Quando nós observamos o trabalhar dessas entidades demoníacas na vida daquele povo e vemos que eles estavam prendendo até mesmo pessoas que eram homens cultos, doutos, adultos, que realmente deveriam conhecer a palavra de Deus, mas ali havia multidões de pessoas que adoravam um pedaço de escultura feito de barro, de porcelana, de madeira. Eles faziam todo tipo de escultura. Aí você percebe que por trás desse apego a essa divindade tem um satanismo por trás. Tá certo? E onde começa esse satanismo, né? Por que é que o diabo está tão preocupado em prender essas pessoas ali? E quando começa isso? Veja, por exemplo aqui, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, e aqui eu preciso que você preste muito bem atenção, primeira carta de Pedro, né? O primeiro capítulo da carta, 1 Pedro 1, você que está anotando, anote bem aí este versículo, nunca mais esqueça. Veja bem, observe como é que o inimigo ele trabalha. Vamos lá. Primeira coisa que o inimigo faz é criar uma tradição de idolatria, de satanismo, e fazer com que aquilo seja normal para as pessoas. Por exemplo, posso falar sem medo, o catolicismo romano, a igreja católica apostólica romana, a idolatria manda ali, a idolatria é pesada mesmo, e os demônios eles se apoderam dessas imagens de escultura, de fundição, essas coisas, para que tragam uma tradição ali em cima daquelas imagens, em que eles possam viver sua vida de maneira que eles façam o que quiser a sua vida, mas que sempre sejam devotos daquelas santidades. É uma forma mais simples do demônio enganar. Porque, por exemplo, não existe Nossa Senhora da Santidade. Tem? Não tem. Santo Antônio da Pureza Espiritual. Não tem. Não tem Santo Agostinho da Santidade Divina. Não tem. Não tem nenhum santo. Olha a redundância. Não tem nenhum santo que fale de santidade. Todos os santos são santos para socorrer, supostamente, as pessoas nas horas da dificuldade. Por exemplo, Santo Expedito, o santo das causas urgentes.
Aí para cada momento difícil eles têm uma Maria, que é a mesma senhora que eles dizem que é nossa. Aí tem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando a pessoa está morrendo, leito de morte. Nossa Senhora da Boa Viagem, quando eles vão fazer uma viagem. Nossa Senhora do Bom Parto. E aí vão distribuindo as senhoras. Mas não tem nenhuma dessas Marias dizendo não beba, não fume, não se prostitua, não vire gay, não vire lésbica. Não tem, isso não tem. Por que não tem? Porque o objetivo do inimigo é esse, criar uma tradição onde as pessoas se iludam espiritualmente, onde elas vivam sem peso na consciência, tranquilas, onde ninguém as acuse, onde ninguém as diga que ela é pecadora, que ela é errada, que ela precisa mudar, onde ela viva do jeito que quiser, onde, aí abre parêntese, onde não se precise e não se tenha um Deus lhe discriminando, entre aspas, chave, conceito, parêntese, lhe dizendo que você precisa mudar, ser transformado, arrepender-se, carregar a cruz. Uma entidade criada, né? Uma irmandade criada, melhor dizendo, onde não há peso espiritual nenhum, onde as pessoas podem ser quem elas quiserem, seguir quem elas quiserem, misturar-se com quem quiser, afinal, Deus é de todos. O Deus é um só, quem nunca viu essa expressão? O Deus é um só e todos os caminhos levam a Deus. Só estão se esquecendo de uma coisa: o mandamento de Cristo que ele deixou nesta terra foi este aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Aí eu vou ler a partir do versículo 10 aqui para vocês. A partir do 9. Alcançando o fim da vossa fé. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? O que está escrito na sua tela aí? A salvação da alma. Ponto. Me aponte aí uma religião onde eles baseiam-se na salvação da alma. Só o cristianismo, né? A palavra religião, irmão, vem de religare, religar com Deus. O único assunto do cristianismo é: aquele que crê e for batizado será salvo. Esse mandamento que Jesus nos disse: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, disse João. Pronto. Então, o primeiro ponto aqui, que o diabo está usando essas religiões ou tradições humanas, tradições dos pais para os filhos, é isso. É desvirtuar o verdadeiro objetivo de uma religião, que é religar o ser humano a Deus, reconciliar o ser humano a Deus, com Deus, tá certo? Então, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe há de seguir. Olha que versículo maravilhoso. Vejamos. Aos quais foi revelada que... Aos quais foi revelada que... Não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas, e agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. Por que será que os demônios eles querem desvirtuar a salvação? Por que será que eles querem colocar mecanismo para que a pessoa não alcance a salvação, mas vá para o inferno?
Então eles precisam criar religiões paralelas, precisam criar religamentos que pareçam ser de Deus, mas que na verdade são ludibriações satânicas. Porque os anjos desejaram pregar o evangelho. Você leu aí no versículo 12, primeira carta de Pedro 1, capítulo 1, versículo 12. Para as quais os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam fazer a obra que nós estamos fazendo aqui, que é evangelizar. Então, se os anjos desejam fazer esta obra de evangelismo, os demônios também desejam destruir essa obra de evangelismo. Portanto, cingindo vossos lombos do vosso entendimento, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na revelação que vos ofereceu, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos ignorância. Espera aí, você já vai ver onde eu quero chegar. Mas como é santo aquele que vos chamou, cadê as religiões falando sobre santidade? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Se vocês dizem que Deus é o seu Pai, vocês devem andar em temor. Mas as outras religiões não. Todo mundo acredita que é de Deus. Mas anda em temor de Deus? Não parece. Durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que... Aí lá vai, viu? Olha de onde foi que Deus nos tirou. Sabendo que... Grifei aqui para você ver. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A vã maneira de viver veio como? Que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso você já sabe. Agora preste atenção no versículo 18. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Prestou atenção? Vou lhe dizer, os nossos pais, principalmente nós brasileiros, recebemos dos nossos pais tradições satânicas, demoníacas. E quando aceitamos a Cristo, acontece aquilo que nós chamamos de quebra de maldição. Esta quebra de maldição só pode vir através do dia em que a pessoa aceita Jesus como Salvador e passa a viver os seus dias de maneira diferente. Qual é a maneira diferente que o povo passa a viver agora, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus? Em espírito e em verdade. Não é como dizem por aí, que é só aceitar Jesus e pronto. Não. A verdade é que nós somos resgatados por Deus da nossa vã maneira de viver, mas é que nós precisamos andar com Deus para que não sejamos condenados. Se você ler Romanos capítulo de número 1, Romanos capítulo 8, vamos ler Romanos 8 a seguir, que é mais fácil. Vamos lá, Romanos 8, primeiro versículo. O que é que diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, veja bem, ali está Espírito com letra minúscula.
Tá certo? Por quê? Porque tá falando de você não andar mais segundo a carne, mas segundo o seu entendimento. Às vezes está traduzido ali com letra maiúscula, que é segundo o Espírito de Deus. O que não pode estar é em algumas Bíblias que está faltando. Tá certo? Em algumas Bíblias está faltando, só tem Romanos 8, a primeira parte do primeiro versículo, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas peraí, é só estar em Cristo Jesus? Aí pula pro 2, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou do pecado e da morte. Peraí, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livra do pecado e da morte se eu não andar na carne. Tá certo? E esta carne aqui que nós recebemos de Deus nasce pura e santa, pecadora por causa da questão da origem do pecado, mas nascemos bons, né? O próprio Paulo diz em Romanos 1 que toda criatura de Deus é boa, nasce boa, depois é que o homem se perturba, né? Faz o que quer. Eu espero que você esteja entendendo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, toda criatura nasce pura, boa, mas depois nós vamos agregando em nós coisas ruins, né? Vamos agregando em nós pecados. Vamos agregando em nós erros, defeitos, consequências e atribuindo-se a nós as tradições que nós recebemos dos nossos pais. E aí esta quebra de maldição só vem de verdade quando a pessoa que aceita Jesus tem a consciência de que precisa abandonar todo o vínculo com o demônio, com o mundo e com as tradições pagãs. Então, você que é do departamento infantil, como é que se faz para quebrar uma maldição hereditária? A primeira coisa que você tem que fazer é ensinar a criança que ela precisa aceitar a Jesus. Porque o fato de uma criança aceitar a Jesus como Salvador, ter a consciência de que ela precisa da graça de Deus para se salvar, muito embora a maioria das crianças sejam inocentes, mas o fato da criança ser inocente não lhe dá imunidade contra as setas satânicas, contra o apoderamento demoníaco sobre aqueles corpos, sobre aquelas crianças. Tá certo? O próprio Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Os homens estavam impedindo as crianças irem até Jesus. Jesus não deixe vir. Por que deixe ir? Se elas não precisam da salvação. Jesus diz: deixa vir a mim, porque destas aqui, a estas pertence o reino do céu. Quer dizer, é desta forma aqui que se entra no céu, indo até Jesus. Tanto é que ele pega uma criança, coloca no meio e diz: olha, quem não se converte como esta criança, quem não me recebe como este menino me recebeu, de maneira nenhuma entra no céu. A criança recebendo Jesus, a fase da inocência de recebimento a Cristo, certo? É assim que se salva. Não se salva, não é aceitando Jesus num leito de morte. Não se salva, não é aceitando Jesus quando está derrotado, quando perdeu tudo. Não. Essas pregações nas igrejas têm que mudar, irmão. A pessoa aceita Jesus para se salvar, por ter consciência do que Jesus fez na cruz do Calvário. Não porque ele quebrou a empresa, porque ele faliu e agora ele vai para Cristo para ficar rico. Não, isso aí ele faz um curso na internet, como administrar o seu dinheiro e fica rico de novo, irmão. Então, irmãos do departamento infantil, preste bem atenção nisto. Deve-se ensinar a criança de que ela precisa aceitar Jesus como Salvador, para que o coraçãozinho dela já cresça crendo, certo? Já cresça crendo na salvação. Tá bom? Pois a Bíblia diz o seguinte, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas de que contexto? Nesse aqui, ó, Romanos 10 e 9. Tá? Guarda esse versículo aí, anote ele aí. Talvez você já saiba, mas anote esta palavra aí. Versículo 8 diz, olha: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se o quê? Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Não é confessares o Senhor. É confessar ao Senhor. É demonstrar para Cristo arrependimento de pecados. Demonstrar o reconhecimento da graça de Deus. Então, ele precisa ensinar a criança a condição espiritual, a graça de Deus sobre os homens pecadores, a origem do pecado, para que elas vão tendo consciência de que precisa confessar-se ao Senhor, entregar-se de corpo e alma. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Aí, depois da confissão ao Senhor Jesus, vem a crença no coração. Por quê? Porque confessando o Senhor Jesus como Salvador, aquela maldição que havia é quebrada na hora. Por quê? Porque há um nome sobre todo o nome, é o nome de Jesus Cristo. Então foi dado ao nome de Jesus Cristo o poder de desfazer todas as obras de Satanás. Quando você estiver expulsando um demônio, não fale o sangue de Cristo. Você fala em um nome de Cristo. Não é o sangue de Jesus que liberta o endemoniado ali naquele momento, o processo. Não. O que liberta naquele momento, que expulsa o demônio, é justamente o nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que deve se dobrar os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então aprenda isto. O sangue de Cristo é para a purificação do pecado. Saber se nós andarmos na luz, como Cristo na luz também está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o sangue é para purificação, para transformação, para mudança, certo? Após a expulsão do demônio. Mas a expulsão do demônio só é no nome de Jesus. Por isso você vai ver muitos demônios que fingiram sair, mas continuam ali. Por quê? Porque você orou errado. Então ele achou aquela brecha na sua fala e ele se maquiou, ele fingiu que saiu, ele ludibriou, mas ele continua ali. Mas no nome de Jesus ele tem que sair. Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, não foi em meu sangue. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se comerem alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum. Os sinais seguirão os que crerem. Veja bem, então a pessoa confessa com a boca, a maldição é quebrada. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Então, ensine a criança a confessar ao Senhor Jesus. Ensine a ela o modo de confissão, a entrar no seu quarto, na sua casa, conversar com Deus, contar toda a sua vidinha, o que fez durante o dia, pedir perdão a papai. Ela vai ganhando intimidade com Cristo. E no outro dia você pergunta: minha filha, você orou, você conversou com Deus, você confessou seus pecados? E ela vai ganhando intimidade. E esta confissão é dizer para o Senhor: Senhor, eu sou teu. Eu não sou. Ensine para ela a tradição dos pais, o erro que há nas tradições, naqueles cultos satânicos. Eu vou gravar algumas aulas aqui, vocês vão aprender a desenvolver isso. Eu acredito que a maioria já sabe, mas é bom pontuar isso aqui, porque às vezes você sabe disso, mas você não fez pensando que era besteira, e não é besteira. Volta e meia alguém diz assim: irmão, aquilo que você falou na aula, rapaz, eu sempre pensei aquilo, mas eu não tinha coragem de falar porque eu achei que era besteira. Não é, meu irmão, é bíblico isso aqui. Então, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, você coloca isso na mente da criança, de que ela vai ter um coração bondoso, que Deus vai lhe dar um coração bom, maravilhoso, que Deus vai lhe dar um coraçãozinho puro, santo, né? E você vê aqui, por exemplo, primeira carta de João, 1 João capítulo 5, a seguir, lembrando que não existe versículo 1,
A seguir diz o seguinte: todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de quem? Hã? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esta pessoa nasceu de quem? De Deus. Isso quer dizer que quando a criança ela tem essa consciência de que ela agora é filha de Deus e não mais filha apenas do seu pai terreno, quando ela recebe esta consciência, aí se encaixa esse versículo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus Cristo é o Cristo, essa pessoa é nascido de Deus. Então ele acabou de nascer. Quando ele confessa a Cristo como Salvador, olha, o Senhor é o Cristo, o Senhor realmente é aquele que veio para desfazer as obras do diabo e nos levar para o céu. Então esta pessoa acabou de nascer de Deus. Então as tradições pagãs, os erros pagãos, a macumbaria, a feitiçaria, o que foi para trás, que os pais dele trouxeram como tradição, morrem para aquele coração naquela hora. Então a criança agora passa a pertencer a Deus diretamente. Mesmo que o pai dele não seja crente, que a mãe dele não seja crente, não tem nada a ver isso aí. Ele agora é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja, todo aquele que ama ao que o gerou, quem é o pai que não ama o seu filho? Né? Então o filho vai começar a amar o pai. Nisto conhecemos, versículo 2, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Vamos lá, versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus, o amor de Deus, se guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Certo, irmão? Certo, irmã? Então veja, é preciso explicar para eles que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que eles venham agora ter força para poder vencer o mundo, tirar o coraçãozinho dele do mundo, né? Para que o mundo possa ser para ele anátema, maldito, para que o mundo seja para ele agora estranho, para que o mundo para ele não exista, para que aquela criança odeie o mundo, né? Odeie de verdade o mundo. Vamos ver o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Isso aqui está falando de uma pessoa que nasceu de novo, não vive uma vida de pecado. Certo? Não está falando de pecar involuntariamente. Está falando de alguém que vive de pecado, não nasceu de novo ainda. Mas o que de Deus é gerado, veja, foi gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Veja, presta atenção. Está ouvindo ainda? Diga amém. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Agora João vai explicar como é o sistema maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, o que é verdadeiro? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, o verdadeiro Deus não é Diana, precisa dos Éfesos, não é Artemis, não é nada disso. O verdadeiro Deus é Jesus.
Quer dizer, já saímos da tradição mundana, agora nós conhecemos o Cristo, então precisa ensinar para as crianças que o verdadeiro Deus é Jesus. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus é Jesus. Aí o versículo 21, você pode usar até aqui como tema de aula. Não tenha medo, irmão. Vamos para cima desses demônios aí. Não tenha medo, não. Você pode usar isso aqui como cartilha, como tema de aula, como abordagem na escola dominical. Raramente você vai ver isso nas escolas dominicais. Já vem aquelas planilhazinhas feitas ali e tal. Mas você pode criar um conteúdo à parte. No versículo 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ó, por que deve se guardar dos ídolos? Veja que ele está falando aqui que quem é nascido de Deus, o maligno não toca. Embaixo ele vai e faz uma frase dessa: guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque justamente se o maligno está tomando conta do mundo, do sistema mundano, então ele está agindo de alguma forma. E de que forma é essa? Aí ele mata a charada embaixo, através dos ídolos. Tá? E você vai ver sempre as pessoas jogando: ah, não, tudo é idolatria, porque amar o dinheiro é idolatria, amar demais o marido é idolatria. Meu filho, não é disto que estamos falando. Estamos falando de idolatria que dura centenas de milhares de anos. Nós estamos falando de demônios que estão aí agindo, ó, desde o início da humanidade. Antes, melhor, vou corrigir aqui minha frase. Antes da humanidade ser feita, já tinha demônio agindo. Então você acha que a idolatria, ah, porque o fulano ama dinheiro demais, meu filho, isso aí é pouco. Isso aí é nada. Isso aí é só uma frase. Mas o que realmente está acontecendo é que os demônios estão descobrindo. Descobrindo não, eles já agem assim há muito tempo. Nós aqui estamos descobrindo isso agora. Que a coisa mais simples de enganar é alguém que já apresenta ter fé. Porque ele surge com a tradição. E quem nunca ouviu dizer assim: eu nasci nesta religião e vou morrer nessa religião porque é a religião do meu pai. Foi assim que meu pai me ensinou. Minha mãe me ensinou assim, eu nasci aqui e vou morrer aqui. Né? Então, muita gente pensa assim, por quê? Porque é a religião dos pais, é a tradição. Aí, essa palavra tradição se transformou hoje em cultura. Veja. A cultura, não, isso aqui é cultural. É a cultura, nós temos que cultivar as nossas raízes. Mas e se as raízes for demoníacas? Eu preciso cultivar também? Rapaz. Então veja. Quando a criança aceita Jesus, ela rompe com o mundo, rompe com o diabo e rompe com os ídolos. Então, oremos por nossas crianças para que esse vínculo seja rompido. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, esta Diana, essa deusa, essa princesa dos Efésios aí, que é a deusa da fertilidade, ela aparece em outras e outras traduções, né? Tradições que eles falam, chamam de tradições, como outros nomes, né? Eu vou dar só um exemplo de um demônio que tão de perto nos rodeia, como diz a palavra de Deus, que está numa religião aparentemente que as pessoas estão deixando de lado, que é a religião da base do candomblé, né? A base dos orixás, né? Os orixás. Eu falei que essa aula era pesada, veja bem. Você observa aqui Diana, princesa dos Éfesos, né? Dos Efésios. Aí você vai ver, por exemplo, vou lhe dar uma imagem aqui simplesinha, olha. Você observa essa imagem aqui, né? Aqui tem Diana, do seu lado esquerdo aqui. Ou Semíramis, né? Eu disse no princípio que é a deusa grega lá. Então, é a Mulher Maravilha, né? Você vê que tem aquele desenhozinho lá, né? Liga da Justiça aí, Mulher Maravilha, que é Atos dos Apóstolos 19:28, que eu acabei de ler para você. Aí faz uma comparação. Em Éfeso, esse demônio roubava a glória de Deus. Hoje ela engana sua filha, né? Aqui foi um rapaz que botou na internet, eu achei interessante.
Pelo fato do seguinte: esta deusa Diana, ela é a sensualidade em pessoa. Você vê que é uma mulher que está com o corpo praticamente todo descoberto, só cobre só o tronco, né? Só metade do corpo. Ela tem um diadema sobre a sua cabeça que é uma estrela, que em vez de fazer alusão a Cristo, a Deus, aos céus, na verdade, esse diadema na cabeça dela aponta para a estrela caída, que é o demônio, né? E ela tem outras estrelas durante o seu corpo, diante do seu corpo. Isso é a tal da Diana, que é representada como uma Mulher Maravilha aí. Ela tem um laço, né? Que ela lança o laço e laça as pessoas. Já na mitologia, lá em Atenas, era diferente. Ela, em vez de prender as pessoas, ela dava a ideia de que ela é que paria as pessoas. Veja que já vai mudando, né? O sistema vai mudando para que não pareça, mas é, né? Aí você observa, por exemplo, a imagem que tem no dinheiro, no real. A imagem que tem no real, né? Representa aqui aquela mulher lá, né? Na guerra da França e tal. Mas você observa, os traços são os mesmos traços da princesa Diana dos Efésios. Aí eu lhe mostro, por exemplo, aqui uma outra imagem desta deusa, né, por assim dizer, desta princesa, né, Diana. Aí você já vê uma outra imagem diferente, né? O que você vê aqui nesta imagem? Tá vendo? Ela de braços abertos. Aqui os bichos vão subindo do lado dela, lado direito. Os seios dela aqui no meio. E olha só o diadema na sua cabeça. Este diadema aqui, o que é que parece esse diadema aqui? Não parece com a torre? Né? É o templo dela. Ela carrega o templo aonde? Na sua cabeça, que é a cauterização da mente. E tem um escudo atrás dela. E esse escudo também é cheio de bichos, cheio de animais que a protegem. Então ela tem uma proteção por trás. Você observa que o corpo dela é todo por um, né? Representando parecido com o peixe mesmo, né? Parecendo com aquele deus peixe que eu falei no início, que é o Dagon. Veja que uma coisa vai levando a outra, eles vão unindo-se, né? Uma coisa dessa não é só uma imagem, irmão. Isso aqui fala demais, fala muito sobre os demônios. Os pés dela, você vê que são 2 pés e são vários dedos. E ela está fincada no chão. Essa é uma das imagens mais antigas que tem da tal da princesa Diana, né? Bom, mas o ponto é esse. Ó, preste bem atenção nessa imagem. Você tá vendo essa imagem aqui? Vou voltar para essa imagem. Você tá vendo essa imagem, né? Pronto. Agora veja aqui uma mulher que aparentemente é uma mulher, né? Você diz que é uma mulher. Você olha no dinheiro e você não sabe se é homem ou se é mulher, né? Se olha para o real, você não sabe se é homem ou se é mulher. Aí você chega aqui nesta imagem e você tem este cara aqui. Dá para ver a imagem aí? Dá pra ver? Tá vendo a imagem do cara? Acima da sua cabeça tem um arco-íris. É um negro. Ele não tem corpo. Metade do corpo dele é uma serpente. Não tem sexualidade. Tem um arco-íris no seu pescoço. Tem um codregum, que é esta corda amarrada dos lados dos braços, né, representando as prisões, as cadeias espirituais. E tem outra cadeia, outras prisões ao redor do seu corpo em forma de X. É um corpo de um homem nu. Não dá para ver os olhos dele. E tem um charuto na sua boca, se você parar para observar aqui. E ele está com todas as cores do arco-íris ali. E este cara aqui é chamado de Oxumaré, né? É a serpente do arco-íris, né? No candomblé. Minha pergunta é, irmãos e irmãs,
O símbolo do arco-íris hoje é o símbolo de quê? Hã? Quando você vê um arco-íris hoje, você pensa em quê? No que é que você pensa? Tá olhando para esse cara aqui? É o mesmo Oxumaré. Só que ali é a imagem da divindade. E aqui é a forma com que os homens se vestem lá no candomblé. É assim que eles se vestem. Então é o mesmo cara, mesma entidade, o mesmo bicho, só que observe, rodeado de arco-íris. Arco-íris atrás, arco-íris no cabelo, arco-íris na roupa, que você percebe que é uma saia. E aqueles condriguns que você via no meio do seu corpo parece um peixe, né? Parece as escamas de um peixe. E ele segurando as duas serpentes de um lado e do outro. Quer dizer, ele não é o deus das águas, que o deus das águas é Iemanjá. Mas esse cidadão aqui, esse Oxumaré, é o deus do lesbianismo, tá? É o tal do Oxum, esse Maré, é um deus pesadíssimo, é um demônio pesadíssimo. Ele trabalha através da sexualidade, né? E aí você vê, por exemplo, tem este outro cara chamado Omolum. Eu vou deixar aí um site deles mesmo, viu, irmão? Aqui é site deles mesmo, tá? Se você quer conhecer a fonte, você quer conhecer esse sistema, essas coisas, você tem que ir na fonte deles, né? Eu estava estudando há algum tempo sobre isso e eu decidi colocar aqui em aula. Graças a Deus que nós temos esta opção, né, na internet aí gratuito, e tanto a gente pode estar aqui conversando, como eu posso lhe mandar o link, vocês se aprofundarem no assunto, né? Então hoje Deus é tão bom que nós temos essa vantagem, essa opção. Esse site é bem antigo, eu fui numa fonte bem antiga, né? Mas é fonte deles. Aqui são eles falando a forma que eles agem, tá certo? Aí veja só, essas tradições satânicas, elas começam pelo fato do seguinte: todos esses demônios, por assim dizer, da macumbaria, essas coisas ruins aí. Então, o que é que acontece com essa entidade aqui? Você pensa assim, não mas é macumbaria, o que é que tem a ver? Qual a influência que tem na macumbaria? Veja, do seu lado direito aqui, você pode observar o seguinte, olha. Pierre Verger. O que é que ele escreve aqui do seu lado direito, ó? Aqui no cantinho aqui do lado onde eu estou aqui, olhe para cá, lado direito. O candomblé sobrevive até hoje por não querer, você vê que o cara analfabeto escreveu quer, porque não quer convencer. Na verdade devia ser por não querer convencer as pessoas sobre uma verdade absoluta, ao contrário da maioria das religiões. Isso está entre aspas, porque é a citação de um cara. Então, por que o candomblé sobrevive até hoje? Porque não quer convencer as pessoas de uma verdade absoluta. Resumindo, não tem nada de verdade ali. Cada um pode encontrar o seu meio, e por isso que o candomblé é um balaio de gato, meu irmão, para você entender. Nem eles mesmos entendem. É cheio de Oxum, Ogum, Oxósses e um monte de Balorixá, Babalorixá, Balauê. É um monte de coisa, sabe? Porque é uma mistura. Aí o que é que eles trazem como tradição? Tradição das matrizes africanas. E o governo agora entrou aí no encalço de querer regularizar que nas escolas tem que ter o estudo sobre as matrizes africanas, né? A religião de matrizes africanas, quer dizer, porque é tradição. Aí eu não vou brigar por isto, que eu não sou político nem nada, mas é o caso de você perguntar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque se o candomblé é tradição brasileira, o cristianismo também é. Antes do candomblé chegar aqui, quem veio?
O cristianismo, pai. Português, quando descobriu o Brasil, Cabral lá, meados de 1500, quando eles chegam até o Brasil, se foi descobrimento, se foi achamento, isso aí não. Mas quando eles chegam no Brasil, eles chegam porque Portugal é um país católico, tá? E os infantes, por exemplo, Dom Henrique, ele acredita que ele está vindo numa missão de Deus para evangelizar o mundo. Começando pelo Brasil, que supostamente eles tinham errado a rota da seda, né, que daria nas Índias, e veio cair aqui no Brasil, que nós hoje sabemos que não foi erro nenhum. Na verdade foi bem calculado por causa da guerra entre holandeses, franceses e portugueses, e eles vieram para se refugiar aqui. Então, antes dos escravos virem, antes de chegarem os negros, antes de chegar a África, quem chegou foi Portugal. E antes de Portugal, quem chegou aqui foram os holandeses. Tá certo? Em 1500, o que está acontecendo é a reforma protestante. Então, qualquer um que veio para o Brasil em 1500, ou veio protestante, ou veio católico, que são ramais do cristianismo. E por que é que não pode ensinar o cristianismo nas escolas? Porque o Brasil é um país laico. Bom, é laico ou é laicista? É laico. Se é laico, não pode ter religião. E por que só vai ensinar sobre uma religião? Porque as religiões de matriz africanas convergem em uma só. É um saco de gato, é um balaio de gato, mas converge em uma só, chamada de tradição. Então, a tradição religiosa, certo? E eles vêm nesse pano de fundo aí, você pode ver que toda esquina tem um terreiro de macumba. Eles vêm devagarinho, cortando, podando. Eles já estão há muito tempo aqui, antes mesmo de que o país Brasil fosse evangelizado pela palavra de Deus. Eles já estavam em toda esquina, em todo campo, em todo terreiro, em todo... Como organização não, mas eles estavam aí já. Então vou ensinar sobre eles. Por quê? Porque vão passar mais uma tradição, mais outra tradição, passando de pai para filho. E o que eles conseguiram levar, eles levam, porque os demônios estão preocupados. Não é com a quantidade, é com quanto tempo eles vão demorar aqui, irmão. Tá entendendo? Vocês estão entendendo a situação? Então aparece esse cidadão aqui e lança uma dessa aí dizendo que o candomblé sobrevive até hoje, porque não quer convencer as pessoas sobre a verdade absoluta, ao contrário da maioria das religiões. Quer dizer, a maioria das religiões que tem uma verdade absoluta estão erradas, né? Que certos são eles, porque eles vão sobreviver não brigando, tá certo? Porque se você tem a mentira, irmão, você não vai brigar com ninguém, porque o mundo vive de mentira, tá? O mundo vive de mentira. Mas se você tem a verdade, aí você entra em confronto, porque Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. Por que que o reinado de Salomão foi um reinado de paz, entre aspas? Porque ele fez aliança com todo tipo de idolatria. Ele casou com 700 e tantas mulheres e 300 concubinas. E cada mulher daquela pertencia a um reino, cada reino tinha um deus pagão. E ele trouxe ídolos para dentro da casa do Senhor. Por isso Deus reprova, Deus tira ele. Tá certo? E as maldições hereditárias vão crescendo, vão crescendo. Então veja bem, o que destruiu Salomão foram os ídolos. Por isso que João disse: fuja dos ídolos, sai fora, larga isso aí. Não se meta com ídolos, filhinhos, fuja. Saia fora. Então o primeiro passo a fazer aqui é não só orar por essas crianças, né? Não só orar por essas crianças, mas fazer com que elas aprendam, elas entendam que é preciso toda a força, todo o coração, de toda a alma, desvincular qualquer que seja o espaço que elas tenham com os ídolos. Isso é bíblico. Isso quem disse foi João, irmão. Fuja dos ídolos, sai fora dos ídolos. E esse tal desse Omolum, aparentemente você vai olhar assim e vai dizer: irmão, não, mas ele só acha na macumbaria. Negativo. Eu vou aqui denunciar o podre desse cara agora. Começa-se pelo seguinte: olha o que é a tradição satânica, viu? Eles têm o dia.
Meu pai dizia o seguinte, que cada demônio manda um dia na semana. Eu pensava que era piada, era brincadeira, mas na verdade o que ele estava citando é uma cartilha realmente que tem no candomblé, que eles têm os dias da semana para que eles possam agir. E cada entidade tem um dia da semana, tá certo? E eu não vou dar aqui aula sobre as entidades, Deus me livre, não quero saber disso não. Não vou dar aula sobre isso, por enquanto não. Eu só vou falar isso aqui quando for falar sobre seitas, heresias. E lá na frente, no final do curso, o curso completo que a gente estiver fazendo, sobre as heresias e as fundamentações demoníacas. Mas, por enquanto, tem-se o seguinte: esse orixá, que eles chamam de orixá, que nós podemos chamar de entidade satânica, demoníaca, ele tem um dia da semana para que possa agir. E o dia da semana de Omolu, né? Não é Omolum, é Omolu, tá certo? É a segunda-feira. E a imagem que tem dele é um cara que aparentemente olha para trás, que os pés vão para frente, mas que ele olha para trás, não sei como ele consegue. E ele tem os seus aparatos. Um dos aparatos que ele tem é um instrumento que ele leva na mão, que faz barulho, feito de cabaça, né? Você vê aí na imagem aí, né? Feito de cabaça. Eu estou pegando essa imagem original aí porque é o desenho da cartilha que eles mesmos criaram, tá certo? Ele coloca uma das mãos para trás. Você vai ver sempre isso quando a pessoa está expulsando um demônio, que a entidade está incorporada numa pessoa. Ele sempre coloca a mão para trás, né? No sinal de amarração. Então, com a mão para trás e um gancho na mão. Para que esse gancho? É o mesmo laço que tem na princesa Diana. Veja que os elementos que eles usam, essas entidades, são os mesmos. Não muda nada, irmão. Então, ele tem esse laço aí na mão dele. Você observa que a cabeça dele é coberta de palhas, porque pela mitologia deles, né, lá, este bicho ele nasce de outro Oxum, né, que é o mais forte que ele, e ele é abandonado, né? Depois que ele é abandonado, tal de Iemanjá pega ele para criar, né? E ele não pode ser visto, os olhos dele não podem ser vistos porque ele nasceu para brilhar e ele vem como se fosse a força do sol. Então ele cobre o rosto para que nenhum ser humano possa ver o seu rosto. Veja, do lado direito você vê o que o cara disse, que o candomblé não quer convencer ninguém da verdade, por isso que ele vive até hoje. Porque a verdade é a cara descoberta. A verdade é o que Deus, através de Paulo, diz que Moisés apresenta-se a Deus com o rosto coberto por causa do véu, mas que nós hoje podemos entrar, né? Entrar diante do Santo com a cara descoberta. Temos a ousadia de espírito de estar diante do Todo-Poderoso. Então, a escuridão, o engano, o véu, a cobertura, a obscuridade, isso representa o Deus da mentira, que é o diabo, que faz tudo às escondidas. Veja que ele está vestido de branco, daí surge a mitologia branca, e fazendo barulhos chocados. Por quê? Porque ele é cego, então ele anda com a bengala para se guiar. E o chocalho, o barulho que ele faz com esse instrumento, que você vai saber agora que instrumento é esse barulho que ele faz com o instrumento, dá a ideia de que ele está sendo guiado pelo barulho. E cada demônio, cada orixá desse, para que ele incorpore num desses seres humanos, porque você vê uma pessoa vestida aí, para que ele incorpore num desses seres humanos,
Já aqui tô dando ensinamento para vocês observarem. Você viram a imagem? Observe a imagem, preste bem atenção na imagem. Então, este cara começa os simbolismos assim, ó, na segunda-feira. O dia dele é segunda-feira, o dia que ele age, o dia que ele trabalha. Isso não quer dizer que ele só faça isso na segunda, mas lá o dia que eles descem, lá que eles clamam, que eles buscam esse cidadão, é na segunda-feira. Aí quais são as cores deles? Preto, branco e vermelho, né? No caso, o rubro-negro, né? Preto, branco e vermelho. Então, o pessoal que são adeptos desse cidadão aí, desse orixá, eles se vestem assim na segunda-feira, preto, branco e vermelho, e entregam sua vida na segunda-feira para que ele possa, né, agir. Aí vem os elementos. Veja que tudo tem uma simbologia, não é brincadeira, irmão. Os elementos, quais são os elementos dele? Não, vamos para os símbolos primeiro. Os símbolos: xaxará ou ileó, lança de madeira ou lagidibá. Esse xaxalá que ele fala é esse bicho aqui, esse instrumento que está na mão dele, que é também chamado de lelê. Isso mesmo, lelê. Quando esse cidadão ele dança, ele inclina a cabeça para frente, né? Quando o cara está incorporado com ele, inclina a cabeça para frente, bota o braço para trás, coloca o outro para frente e finge que vai pisar na barra da saia, porque você sabe que no candomblé os homens se vestem assim, de saia. Então eles fingem que vão pisar na saia. Agora veja o que diz a música Samba Lelê. Ó, lelê é aquele instrumento que está na mão dele, tá certo? Esse instrumento aqui, ó, que está na mão dele, aqui em cima, na mão direita, isso se chama lelê, tá bom? É um instrumento. Às vezes, também chamado de lelê, é um tambor, um pandeirozinho pequeno, né? Um pandeirozinho. É mais por causa do nome da entidade e o barulho que faz, tá bom? O barulho de chocalho, né? O barulho que é o pandeiro batendo e o chocalho batendo. Veja que esta música Samba Lelê, essa música Samba Lelê, ela foi criada nos anos, né, no século 20 ainda, nos anos 2000, e era realmente um samba de roda, né? Cantiga de samba de roda, né? A origem dessa música aqui. Eu coloco aqui e eu mostro para vocês verem, tá? Veja, por exemplo, quando eles falam, né, que lelê significa alegria, aquela coisa toda, BBB, caixa de fósforo. Mas na verdade, olha o que é que diz aqui, ó. Isso aqui tá num site na internet, viu? As origens do samba lelê. Curiosidades sobre o gênio brasileiro de Machado de Assis. Imperdível é outra história aqui, tá bom? Aqui em cima, ó, sobre o samba lelê, ó. O ano, informações: 1914, no Rio de Janeiro. Samba lelê registrado pela primeira vez em gravação de Donga e Mauro de Almeida. A música é considerada um dos primeiros do gênero a serem registrados. Quer dizer, foi quando surgiu, inventaram esta transformação do terreiro de Macumba para uma cantiga, aparentemente uma cantiga simples, uma cantiga que seria cantada primeiro para os adultos e depois transformada para as crianças. Aí em 1914 isso, Rio de Janeiro. Depois em 1920 a música ganha popularidade e começa a ser cantada em rodas de samba e festas populares. Veja, trouxeram da macumbaria, chamaram Donga e Mauro de Almeida, que são grandes intérpretes, isso em 1914. Aí ganha as rádios, começa a crescer nas rádios, algumas TVs já vão surgindo, o telefone, aquela coisa. E a música começa a ser reproduzida. Aí vence em 1920, isso quantos anos depois? 6 anos depois, a música rodou o Brasil. Se fosse hoje na internet, isso seria em 20 minutos, né?
Mas rodou o Brasil. Então a música ganha popularidade e começa a ser cantada em rodas de samba e festas populares. Quais são as festas populares? Aí em 1930, olha só, isso já são 16 anos depois, 1930, o samba lelê é interpretado por grandes nomes da música brasileira, como Carmen Miranda e Francisco Alves, interpretado agora por grandes. Isso em 1930. 1950, né? O samba lelê é incorporado ao repertório de escolas de samba. Veja, o que é que no Brasil tem mais em 1950? Escolas de samba. E se torna uma das músicas mais populares de onde? Do carnaval, da festa da carne. Veja, onde essa música já rodou. A atualidade Brasil. O samba lelê continua sendo cantado e dançado em todo o país, especialmente em festas juninas e eventos populares. Sabe o que é que ele esqueceu de dizer aqui? Que hoje quem canta o samba lelê principalmente são crianças. Você está entendendo como normalizou de 1914 para cá? Veja como o plano do diabo é. De 1914 para cá, meu irmão. Quantos anos tem de 1914 para cá? Mais de 100? Quase 100, aproximadamente 100. E aí você veja logo, por exemplo, aqui, ó. Eu coloco aqui nas letras aqui, cantigas populares, né? É um site simples da internet onde você coloca aí. O que aparece aqui? Um soldado, um palhaço, né? O Atim, né? Atim e Espirro são dois palhaçozinhos cantando samba lelê, né? E você vai ver aí que a maioria das músicas populares brasileiras hoje são traduzidas também para crianças. Agora veja, lelê é o nome de uma entidade, de um demônio que foi incorporado a um instrumento chamado lelê e criaram-se estas músicas. Aparentemente, hoje pensa-se que foi para criança, mas você viu que a origem desta palavra lelê e deste samba não foi para criança, foi originalmente produzido por artistas ímpios, por pessoas com a mente gangrenada, cheias, possessas de demônios, que lançaram para o país inteiro, como Carmen Miranda e Francisco Alves e outros, que não vale nem a pena você pesquisar quem é. E veja bem, depois disso tudo é lançado para o carnaval em 1950 e hoje lá se vão aí seus 70 anos depois, 75, 76, 78, quase 80 anos depois, a letra que seria uma coisa espantosa naquele tempo, que seria para adulto, ela é marginalizada para as crianças e hoje é normal, cantado em qualquer casa. Por quê? Porque hoje tem-se acesso com um clique. Mas e o significado? Aí surge a letra: samba lelê, tá doente, tá com a cabeça quebrada. Aquele lelê que você viu, aquele instrumento na mão do tal do Omolum, tá certo? Você viu na mão do tal do Omolum o instrumento. Ele diz que é para o instrumento sambá, que na verdade também é alusão a uma entidade satânica africana, né? E que ele na segunda-feira ele desce no terreiro de Macumba, mas na base da música, da cantiga. Então, lelê é uma pessoa, veja, está doente. Ou a pergunta é: você está doente? Está com a cabeça quebrada? Samba lelê precisa é de uma boa lambada. Quer dizer, o que ela precisa é dançar para se curar, para se consertar. Agora, adivinha só quem no terreiro de Macumba, na macumbaria, é o Deus que coloca as doenças e que tira as doenças.
É o tal do Oxumaré. É ele quem coloca e quem tira as doenças. E na letra da música que faz aferição às suas entidades, está escrito que Lelê está com a cabeça quebrada, a mente quebrada, o juízo quebrado. Por quê? Porque ele atinge primeiro quem? A mente, a fonte. Veja que Deus lá atrás, quando eu citei o texto referente ao Deus Dagon, a primeira coisa que Deus faz é destruir a cabeça de Dagon, depois as mãos de Dagon. Então Lelê aqui está doente, está com a cabeça quebrada. E qual é o conserto para Lelê? Não é consertar a cabeça. O que ela precisa mesmo é dançar. Porque dançando, a entidade vem e lhe conserta. Veja, quando esse cidadão vai dançando para receber a entidade, ele vai dançando, fazendo seus gestos, e ele finge volta e meia balançar a cabeça para baixo, levantar a cabeça para cima, como se fosse realmente tivesse desconjuntado, que o pescoço tivesse quebrado, como se tivesse com dores na cabeça e como se tivesse pisando a saia. Agora veja, samba, 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 o Lelê. Aí vai samba, 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 o Lelê, samba, 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 o Lelê. Pisa na barra da saia, o Lalá. Veja só, pisa na barra da saia, o Lalá. Observe, não é só uma música, não é só uma cantiga. Isso aqui é uma invocação satânica. Uma invocação demoníaca criada por este pessoal nos terreiros de macumba. E muitas pessoas não têm sabedoria, pega suas crianças e coloca diante de uma música dessa sem saber a influência que este bicho tem sobre a vida daquelas criancinhas, né, que deveriam ser levadas a Deus. Deixai vir as minhas criancinhas. Isso quer dizer que as músicas para as crianças têm que ser cristocêntricas. Tem que ser cristocêntricas, tem que se falar de Jesus, para que as crianças vão até Jesus. A palavra tem que ser a palavra de Jesus. Os hinos, as músicas, os cânticos, os filmes, tudo tem que ser voltado para Jesus. Se não for assim, não dará certo. Certo? Então, os símbolos deles são esses, né? A lança de madeira, o xaxará, o ileó e tal. Expliquei para vocês. Os elementos, quais são os elementos dele? O que é que ele trabalha? Terra e fogo no interior da terra. Quer dizer, ele trabalha com a terra e o queimou, o magma, o vulcão, a erupção. Terra, fogo e interior da terra. Quer dizer, é algo que é obscuro e vem de baixo, com a terra, trabalha com o mundo. Terra na Bíblia sempre foi coisa ruim, prejuízo. Tá certo? Os domínios, quais são os domínios? Agora vem aqui o pepino. Quais são os domínios dele? Isso eu estou dando a fonte deles, tá bom, irmãos? Eles estão dizendo como age. Olha como Deus é lindo. Só cego não vê isso aqui. Graças a Deus, Deus nos iluminou. Não somos cegos. Quais são os domínios dele? Doenças epidêmicas, pandemia. Pandemia. Certo? Doenças epidêmicas que causam pandemia. Tá certo? Que causa epidemia, né? Doenças epidêmicas que causam epidemia, quer dizer, prolifera rápido e contagia muita gente. Quer dizer, surge as doenças, ninguém sabe onde foi. Eu não sou espirituoso, mas eu creio tanto que essas coisas existam, que eu posso lhe dizer o seguinte: o simples fato de ter alguém ali assistindo a televisão e aquele toque do tambor fazer alusão a um demônio desse, pode simplesmente uma criança daquela receber uma doença dessa, por estar sendo invocado o nome daquele cidadão. Quantas doenças aparecem do dia para a noite e ninguém sabe de onde veio? Por quê? Porque os pais, em vez de colocar em casa hinos, músicas cristãs, de crente, coisa de crente de Deus, para instruir as crianças no caminho que se deve andar,
Elas trazem para dentro das suas casas músicas mundanas. E é aí que está o pepino. Por isso, quando eu falo sempre das pessoas não podem escutar música do mundo, as pessoas pensam, não pode ser religioso, irmão. Tem que ser religioso mesmo, meu filho. Tem que religar mesmo entre nós e Deus. Essa é a posição que nós temos que tomar. Odiar o mundo, ter nojo, irmão. Não é para se assistir. Você que é mãe, que é pai, não escuta a música do mundo em casa, mesmo que você não seja crente ainda. Você que é departamento infantil, que é crente, você não precisa nem explicar isso para você, que crente não pode escutar a música do mundo. E, principalmente depois de uma aula dessa aqui, eu creio que se você escutar, já vai tirar da sua playlist. Mas explique para os pais. Conte isso para os pais. Converse com os pais, converse com as crianças. Olha, meu filho não pode. Peça a mamãe para colocar um hino de crente. Mande um link para a mãe. Olha, mãe, coloque isso aí para a filha escutar. Use de artifício, por exemplo. Crie ali uma playlist que você vai trabalhar durante o ano todo com aquelas crianças. Um repertório. Olha, mamãe, é o seguinte, nós vamos ensaiar isso aqui, porque isso aqui vai tocar na festa daqui a 5 meses. E seu filho tem que ficar escutando isso aqui, assistindo, que é para ele pegar o ritmo, o jeito. Aquilo já vai ajudar, irmão. Tá certo? A criança já vai sair dali, sabe? Com outro mundo. Então crie estratégia. Ora a Deus para Deus lhe dar estratégia, irmão. Tô chegando ao final desta aula, mas veja bem. Este cidadão aqui, que é o tal do Xumaré, né? Do Omolu, né? O Xumaré foi o outro que a gente falou. O tal do Omolu. Tem uma questão com ele, é o seguinte. Eu tava assistindo um documentário deles mesmo, da macumbaria. Não botei aqui porque é mais pesado, é coisa mais... Não precisa vocês assistirem. Se vocês quiserem assistir depois, é por conta de vocês. Mas eu tava assistindo um documentário e um dos cidadãos lá do terreiro, ele falou o seguinte, olha... Ele não cura as doenças. O Omolu não cura as doenças. Ele coloca as doenças e tira. Ele coloca, ele mesmo tira. E eu sempre tive essa percepção de que na macumbaria é assim. Quando o cara vai lá e diz assim, olha, o marido voltou em 3 dias. Por quê? Porque quem tirou o marido de casa? Quando o cara diz assim, olha, eu fui na macumbaria e minha perna sarou. Por quê? Porque quem colocou a doença naquela perna foi o próprio Omolu. Eu digo, agora que obra do Satanás. O cara vai para um ambiente em que o próprio Exu que coloca a doença nele, tira a doença dele. É diferente do nosso Deus. O nosso Deus, ele permite que as doenças vão para o corpo, para que a pessoa seja provado, como Jó. Mas depois Deus tira aquela doença. Tira tanto aquela doença, que se ele não curar fisicamente, mas espiritualmente aquela pessoa entrará no paraíso, nos céus. Esta entidade não. Esta entidade aqui, ela mesmo coloca a doença. Quer dizer, ela provoca a tribulação. A pessoa adoece. Depois a pessoa vai atrás dele se rastejando. Faz suas oferendas. Para que receba a cura. E o cara explicou bem. O pai lá do chiqueiro, ele disse que esse cidadão, ele tira as doenças, mas ele não cura. Não é que curou, é que ele mesmo provocou. Então, essa palavra, esse domínio aqui, onde eles colocaram aqui, tá errado isso aí. Eu fico com o cara lá que trabalha com ele. Tá entendendo? Eu vou por esse lado aí. Então, saúde, vida e morte. Mas ele tem o poder da decisão de quem vive e de quem morre. Os adébitos deles, de repente, morrem de uma hora para outra sem saber por que morreu. Então ele tem essa... Quem é dentro dos estudos que você tomou comigo aqui já? Quem é esse cidadão que deseja dividir entre a vida e a morte, saber o bem e o mal? É Satanás. Tá? Então, aí veja lá, veja bem. Omolu é a terra, tá escrito aí, ó. Essa afirmação resume perfeitamente o perfil desse orixá. O mais temido entre todos os deuses africanos. Veja, deuses africanos. Deuses africanos. Eles mesmos colocaram a palavra deuses africanos. Então não é religião de matriz africana, são deuses africanos. Eles agem, são demônios que agem. Tá? O mais terrível orixá que combate
a varíola e todas as doenças contagiosas. O poderoso, aí entre aspas aí, ó, rei dono da terra, rei com letra maiúscula, dono da terra, se opondo a quem? Ao nosso Deus. Agora veja, combate a varíola e todas as doenças contagiosas. Mas em cima está escrito que quem coloca as doenças? É ele que domina, ele que controla. Então não é que ele tira, é que ele impõe, que ele designa aquele ambiente. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. Esses cidadãos estão agindo aí no mundo espiritual, meu irmão. E você não está entendendo. Imagina o que esses caras não fazem nas crianças. Então por isso que nós precisamos quebrar esses pactos. Por quê? Porque a criança já vem desses lugares. Tem muita gente aqui que teve sua infância com Cosme e Damião, com não sei quem, né? Você já teve momentos em que você praticamente foi do terreiro de Macumba, né? Algumas pessoas têm aqui, alguns já chegaram até raspar a cabeça e tal, tiveram aquela coisa, iniciação quando era criança. Observe isso aqui, você que está aprendendo agora, para ajudar essas crianças aí que estão crescendo. Toda a reflexão em torno de Omolu ocorreu colocando-o como orixá ligado à terra, o que é correto, mas não deixa de ser um erro desconsiderar sua relação com o fogo do interior da terra. O fogo do interior da terra na Bíblia é falado sobre o inferno. O interior da terra na Bíblia é descrito como o inferno. Lembre-se lá de Corá, Datã e Abirão, quando a terra se abriu e engoliu eles vivos como fogo, o inferno. A Bíblia diz que o abismo fica embaixo da terra, o inferno. E aparece esse cara agora dizendo que não pode desconsiderar que este espírito de engano Omolu aqui, ele trabalha com fogo no interior da terra, com as lavas vulcânicas, como os gases e etc. O que pode ser mais devastador que o fogo? O que é que pode ser mais devastador que o fogo? O que é que mata mais do que o fogo? Olhe para cá, olhe para a tela para você entender. Eles escrevem só as epidemias, as febres, as convulsões lançadas por quem? Por Omolu. Epidemia. Não parece nada com o que a gente está vivendo nesses tempos, né? As febres, essa palavra febres aqui, você não deve entender como sendo só aquele momento que você toma um dipirona ali, não. Não, febre ao ponto de dar convulsões. E ele completa, as convulsões, epilepsia. Isso começa quando? Começa na criança, quando aparece febre do nada. De repente a criança amanhece com febre. Você não sabe por quê. Não mudou o clima, mudou a temperatura. Mas o que está escrito aqui é que esse cidadão trabalha com a terra, que é ele que mexe com o clima, que ele é o rei, o que contagia, o que traz todas as doenças. Varíola, rubéola, sarampo. Quem mais tem probabilidade de pegar sarampo, varíola e rubéola? Não é criança? Cachumba, não é a criança? Veja onde ele começa. Por isso nós precisamos quebrar este pacto aí que os pais fizeram, que os avós fizeram, que os bisavós fizeram, que consagraram as crianças a esses bichos aí. Então, convulsões, epilepsia, irmão. Quem não percebe que de vez em quando aparece umas crianças conturbadas aí, que você observa, você vê que tem uma ação, né, de demônios ali. Então, veja, o próximo texto, né? Vale a pena ler isso aqui pelo seguinte, para vocês ficarem atentos aí, irmãos, né? Fique atento. Fique atento, esses bichos estão agindo. Então, orixá cercado de mistérios. Omolu é um deus de origem incerta, ninguém sabe de onde veio, do inferno, né? Pois em muitas regiões da África eram cultuados deuses com características e domínios muito próximos aos seus. O que foi que eu disse a vocês lá atrás? Que ninguém sabe a origem, por quê? Porque o Omolu é um deus de origem incerta, pois em muitas regiões da África eram cultuados deuses com características e domínios próximos aos seus. Quer dizer, ninguém sabe realmente quem é esse cidadão, porque muitos outros deuses parecem-se com ele.
As regiões da África cultivam isso aqui, cultura isso aqui. Aí é essa cultura que os dirigentes brasileiros querem colocar nas escolas. Deus, demônios que nem eles mesmos da macumbaria sabem de onde esse Satanás veio. Que Jesus livre as nossas crianças, irmão. Que Jesus livre. E eles começam pelas cantigas de roda, que as crianças escutam na escola, que eles ensinam as professorinhas. Não, isso aqui é só uma tradição. Isso aqui é tradição, isso aqui é tradição, isso aqui é tradição. Daí a pouco a criancinha tá aprendendo a cantar aquilo, e aquilo vira tradição, vai passando pros outros, e vira brincadeira, e ciranda, cirandinha, vamos todos se dandar, e chicotinho queimado, e não sei o que, e não sei o que. De repente, o que surge? Surge as músicas de entidades profanas, que ficam na mente da criança, que a criança aprende aquilo rapidinho. E por ali começa a migração. Quer dizer, às vezes as músicas não tem nada a ver. Às vezes é só para desbloquear o ouvido da criança para o que vem pela frente. E imposto pelas culturas, como o colégio, como a escola, como fulano e beltrano, fica muito mais fácil ludibriar as crianças. Tá? Então veja só. O Molu seria rei dos tapas, originário da região de Empé, em território de Marri, ao antigo Daomé. Chegou aterrorizando, mas o povo do local consultou, veja só, um babalaô, né, que lhes ensinou como acalmar o terrível orixá. Agora, como é que o orixá lá se acalmou? Veja, eu vou grifar essa parte aqui para vocês terem uma noção do quão perto é que nós estamos dessas entidades satânicas. E você, talvez você não tivesse noção, talvez você tivesse, talvez não. Mas para você ajudar essas crianças que estão crescendo aí, vocês precisam. Então veja o que a cartilha deles está escrito. Isso eles escreveram, tá bom? Que não foi eu que criei, né? Vou até disponibilizar aí no grupo o link para vocês estudarem um pouco mais sobre esse assunto, que vale a pena. Vocês que são do departamento infantil, então, e trabalham com crianças, precisam observar isso aqui. A criança chega perturbada, né? Chega, às vezes, realmente você percebe que a criança não está sozinha, né? Os pais deles têm essa consagração a esses demônios e, de repente, você não sabe como lidar. Então, você conhecendo o inimigo, você já tem uma probabilidade maior de conhecer as artimanhas dele. Então, veja que esse orixá aí, tal do Omolu, nem eles mesmos da macumbaria sabem de onde esse cara saiu. A história que eles contam é que chegou um cidadão no território da região de Impé, na África, né? Ele seria um rei de um lugar chamado Tapas, e que um dia ele chegou aterrorizando, né? Matando todo mundo lá, mas aí tá grifado aí, ó. Mas o povo do local consultou um babalaô. Esse babalaô é o cara que tem, como fosse um profeta no candomblé. É aquele que tem o olho espiritual aguçado para saber o que fazer com aquela entidade. Veja que, por um lado, ele diz que ninguém segura o tal do Omolum. Por outro lado, ele diz que um cara consegue domar ele. É meio estranho, né? Consegue domar ou ele se deixa ser domado, né? Porque está escrito ali que ele mesmo coloca as doenças e ele mesmo tira a doença. Por isso uma pessoa, quando vai no terreiro de macumba, ele chega lá com a cabeça doendo e diz assim: olha, eu tô com a cabeça doendo. Aí a benzedeira vai, benze ele, clama por Omolum e de repente o cara sara. Aí ele diz: olha, tô são, pronto. Omolum fez um milagre. Mas não, eles mesmos próprios citaram aqui nesse texto que Omolum é responsável por colocar a doença e por tirar a doença. Quer dizer, ele escolhe quem vive e quem morre. Não sei se vocês já acompanharam alguém que é chamado de pai de santo, mas a morte deles é sempre assim: doente, velho, secando em cima de uma cama, clamando por misericórdia, cheio de dores. É sempre assim. E a maioria morre na miséria. Esses lugares são feitos para ser tenebroso mesmo. Ando em lugares que eu vejo, chego nos terreiros de macumba e eu vejo que aquele, quando você olha para aquele lugar, você diz: meu Deus, isso aqui é uma opressão. Eles são feitos para ser escravizados e eles amam ser escravizados. E na mente deles eles são libertos. Quem é escravo somos nós.
né? Então ele chegou aterrorizando nesse local, mas o povo local consultou esse cidadão aí, esse tal profeta Babalaú, né, que lhes ensinou como acalmar o terrível orixá. Olha como é que acalma o orixá. Fizeram então oferendas de pipocas que o acalmaram e o contentaram. Parece que você está longe de uma realidade dessa. Quem nunca foi numa roda de terreiro de macumba ou chegou numa encruzilhada, e o que é que tem lá? Pipoca, cachaça. Por quê? Porque o que faz com que acalme esses bichos. Veja, por um lado, as pessoas fazem o seguinte: fazem macumba para matar outras. Por outro lado, o que eles dizem aqui é que, trazendo as pipocas, aquele bicho que iria agir, que iria matar, ou que iria fazer sabe lá o que, colocar doenças, o que eles dizem que faz, trazendo essas pipocas, ele se acalma. Então, aquelas danças ali, quando a pessoa recebe o bicho no corpo, que incorpora, lança aos seus pés a pipoca, a cachaça, o charuto, né? Seja lá o que for que eles pedem ali. Então eles descobrem uma maneira de acalmar. Quando nós éramos pequenos, eles sempre tinham essas ideias, né? Meu pai, por exemplo, ele fazia isto. Quando chegava o meado de setembro, ele tinha lá o tal de Cosme e Damião, em que ele colocava uma fileira de 12 crianças, representando os 12 apóstolos, assentados ali no chão, comendo carne de galinha. Galinha que foi feita tinha que ser sufocada, não podia cortar o pescoço, tinha que ser sufocada, né? Galinha, e tinha que ser preta. E a gente comia aquilo ali na maior brincadeira, como se aquilo não fosse nada, porque para nós era só mais uma comilança, uma coisa. Mas eu já percebia que aquilo tinha alguma coisa a mais, porque quando eu ia no terreiro de macumba, eu percebia que a gravidade daquela situação. Tá certo? Então, essas tradições que vem trazendo as crianças, né? As crianças vêm recebendo dos seus pais, precisam ser quebradas, tá certo? Então, aqui, ó, o texto diz o seguinte: ó, as pipocas, ou melhor, deburu na linguagem do candomblé é pipoca, tá bom? São as oferendas prediletas do orixá Omolu, um deus poderoso, guerreiro, caçador, destruidor e implacável, mas que se torna tranquilo quando recebe a sua oferenda preferida. Se você observar na Bíblia Sagrada, você vai ver que os deuses antigos recebiam as oferendas e se aplacavam, como por exemplo Moloque. Moloque tinha que sacrificar a criança, né? Tinha que sacrificar a criança. Então aqui conta a história dele, né? Que Iemanjá encontrou essa criança e criou ela, né? Que ele foi abandonado. Veja, a lenda conta que o Omolu nasceu com o corpo coberto de chagas e foi abandonado por sua mãe. Quer dizer, a tal da Nanã, né? Era comum, normal, isso eles contam, né? Abandonar as crianças que eram tidas como chagas, mas que a Iemanjá encontrou e criou com todo carinho, e ele se tornou um caçador e se cobria, né, com palha da costa. Essas palhas que você viu na cabeça do cidadão ali, ele é coberto. Não é porque escondia as doenças, não, mas é porque ele brilhava tanto como o próprio sol, né? Por essa passagem, o caranguejo e a banana prata tornaram-se os maiores. Então, veja, as comidas consagradas a ele é o caranguejo e a banana prata. Ele gosta disso aí. Então, são consagrados nas festas de Omolum. Então, o capuz, palha na cabeça, cobre o rosto, para que os seres humanos não olhem para ele. Isso eu falei para vocês no início, aí, né, para que não prejudique a visão, né? E a história de Omolu explica a origem dessa roupa enigmática, que possui um significado profundo relacionado à vida e à morte. A escuridão, né? A escuridão. Então, veja bem, oremos para que Deus possa nos ajudar, né? E que essas crianças venham crescer no caminho do Senhor, e que em nome de Jesus Cristo vocês possam estar ensinando isto, passando adiante esse conhecimento, né? Ajudando aqueles que estão precisando a
sair desse embaraço que é essa tradição satânica que tão de perto está nos rodeando. Você quer saber os sintomas de alguém que segue isso aqui? Veja o que eu vou lhe dizer. Eles colocam aqui que os filhos, né, de Obaluayê, Omolum, né, os filhos de Omolum são pessoas, por vezes, olha só, dramáticas, pessimistas e teimosas, que adoram exibir seus sofrimentos, daqueles que procuram o caminho mais longo e difícil para atingir algum fim. Depressivo. Então você está vendo a característica de alguém que é filho de Omolum. Quando você chega num terreiro de macumba, você olha para um cidadão, você percebe que é isso aí. O cara é isso aí. Ele é sempre o pessimista, é o sofredor da história, é aquele que a sociedade não ama, que não gosta, ele vive marginalizado. Aí veja, podem se tornar, o analfabeto escreveu, podem tornar, né? Podem se tornar deprimidos e depressivos, são capazes de desanimar o mais otimista dos seres, quer dizer, influencia, é depressivo, isso são as pessoas que são filhas desse cidadão, influenciadas por ele. Então veja o que ele traz, o que ele causa nas pessoas: depressão, né? E desanimar o mais otimista dos seres, quer dizer, ele está ali para oprimir as pessoas, para fazer com que as pessoas sejam parecidas com eles, acham que nada pode dar certo, que nada está bem, às vezes são doces, mas geralmente possuem manias de velhos, precisa dizer mais nada, né? Como a rabugice, ser rabugento, mas não se engane, de uma hora para outra, seu senso de humor aparece e se torna uma pessoa afável e amável, contrariando seu comportamento anterior. Ele traz transtorno bipolar. É isso que está escrito aqui. A pessoa começa dando risada, de repente se fecha, e depois ele começa a sorrir do nada. Isso aqui, meu irmão, isso é esquizofrenia. Isso são eles que estão dizendo que o Omolum traz isso. Agora você imagine uma criança influenciada assim. Como uma criança dessa não vai crescer? Por isso que Romanos 10:9 diz que tem que confessar. Ensina a criança a aceitar Jesus, irmão. Departamento infantil não é para criança ficar dançando o tempo todo, botar ele numa salinha para dormir. Não é isto. Não é isto. É para a criança aprender sobre Cristo, confessar Ele como Salvador, aprender o caminho do céu para se tornar um adulto que compreende o caminho do céu. Veja que quando uma criança ela escuta a música do mundo, a música do mundo não aparece para os ouvidos dela traduzido como linguagem para a criança. É uma linguagem adulta e ela aprende. Quem nunca se deparou com uma criança cantando uma pornografia e fazendo gestos, ela entende o que é aquilo ali. Ela pode não conhecer a fundo, mas ela sabe do que é que está se falando. Agora tente ensinar o hino para você ver a demora que é para a criança aprender o hino. Porque não é uma linguagem comum. Tá certo? Então veja que ele traz aqui depressão, drama, pessimismo, transtorno bipolar. Isso são influências desses cidadãos. Aí diz outro aqui, ó. Gostam da ordem, gostam que as coisas saiam da maneira que planejam, quer dizer, por si só, eles gostam de fazer do jeito deles. Não são do tipo que leva desaforo para casa, briguento. Se sentem ofendidos, respondem no ato, não importa a quem, quer dizer, se o pai fala uma coisa, o menino desobedece. Tá entendendo? Não respeita ninguém. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos haverão tempos trabalhosos. Homem desobediente a pais e mães, arrogante, amante de si mesmo. Pensam que só eles sofrem, que ninguém os compreende, não possui grandes ambições. Quer dizer, ele quer morrer daquele jeito ali. É o quadro de uma pessoa depressiva, irmão. Trancado dentro do quarto, destruído, não quer sair daquele negócio, oprimido, cada dia mais piores. São reprimidos, amargos e vingativos. Isso quem está falando é o dono de um terreiro de macumba, explicando como é que o Omolum age nas pessoas. Agora veja,
Eles sabem tudo isso e continuam lá. É esse mundo que eles oferecem, dizendo que nós cristãos é que não somos felizes. São reprimidos, amargos e vingativos. É difícil relacionar-se com eles. Parece que os filhos de Omolum são pessoas que possuem muitos defeitos e poucas qualidades. Mas eles têm várias. E uma qualidade pode ser, pode compensar qualquer defeito. Ó, que situação, que coisa do Satanás. Quer dizer que uma qualidade pode compensar qualquer defeito. O cara vai ali, mata um cidadão e depois diz assim: não, toma aqui um dinheiro emprestado para você pagar o caixão dele. Se uma qualidade paga qualquer defeito, então quando o cidadão está lá no mundo do crime, que ele destrói várias famílias por causa da droga, ele dá uma cesta básica de vez em quando, aquilo ali compensa seu defeito. Resumindo, é aquilo que lá em cima na cartilha está escrito pelo chefe, de que o candomblé sobrevive até hoje porque não quer convencer as pessoas sobre uma verdade absoluta, ao contrário da maioria das religiões. Resumindo, eles querem que a pessoa continue no mundinho de mentira. Agora, vejam, são extremamente prestativos e trabalhadores, são amigos da verdade, amigos de verdade, e tiram a roupa do corpo se for preciso. São extremamente alegres, perseverantes. Bom, aí já começou a mentira, né? Porque cá em cima diz que é depressivo, aqui agora já é alegre, né? Pacientes e amorosos. Tiram a roupa do corpo para agradar uma pessoa. Aqui já não está mais falando de doar a roupa do corpo, não, viu? Cá em cima eles são amigos de verdade e tiram a roupa do corpo se for preciso. Aqui já está falando sobre sensualidade e nudez mesmo. Tá? Amorosos tiram a roupa do corpo para dar a uma pessoa. Tratam o dinheiro pelo lado do prazer e da satisfação. Extremamente fiéis a uma causa. Super limpos e vaidosos, ao contrário, muitos arquétipos. São uma maioria muito bonitos, não fisicamente, são espiritualmente. E ainda tem grande afinidade de atração, que exercem nas pessoas, atração nas pessoas. Capacidade mental atualizada no seu tempo. Raramente adoecem. E quando acontece, se recuperam muito mais rápido. Claro, né? Quem colocou a doença, né? Então, fechando esta aula, mostrei para vocês aqui um pouco do que está acontecendo a nosso redor. Então, queridos irmãos, amigos do departamento, vocês que são do departamento infantil, fiquem atentos às suas crianças, tá certo? Fique atento a cada olhar, a cada pensamento, a cada influência que ele recebe. E não se esqueça de forma nenhuma que o inimigo, ele não brinca e não dorme. Tá? Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, orem pelas crianças. E na próxima aula, eu vou dar aqui acerca de como é que nós podemos transformar essas crianças, né, descontaminar elas, né, das coisas ruins que vêm, e de como ajudar a não entrarem por esse lado aí daquela sigla, né, que o arco-íris eu expliquei para vocês agora há pouco traz, né? Como bloquear, como não permitir que isso chegue. O professor, o líder do departamento não pode fazer muita coisa porque não é o pai. Não é o pai, não pode fazer muita coisa. Mas espiritualmente falando, ele pode fazer. Então, orações específicas, aulas específicas, ajudas específicas, pensamentos, olhares diferentes, para que ajude essas crianças a não entrar por este mundo, por este caminho do arco-íris, que é um caminho
que praticamente é sem volta. Certo? Então até a próxima aula.